Pessoal, boa tarde, a paz do Senhor. Eu quero convidar vocês agora, gente que sempre está aí para ouvir a verdade, para ouvir a instrução da palavra de Deus. Eu quero convidar vocês agora. Quero chamar a atenção de vocês para uma observação muito importante que eu quero convidar vocês a observar e a ver. Eu fico triste porque eu vejo a realidade daquilo que a palavra de Deus revela e daquilo que o mundo vive. As pessoas aí, quando eu falo mundo, eu não estou falando das pessoas que não é crente. Você já percebeu que há uma ideia de que o mundo é as pessoas que estão vivendo aí uma vida sem ser dentro de igreja? Você já notou que as pessoas colocam esse princípio, essa situação? Não, quem está dentro da igreja não é do mundo. Quem não está na igreja é do mundo. Antigamente eu via as pessoas dizer assim, e até hoje ainda dizem. Não, os que estão lá no mundo, eles falam isso como se eles não fossem do mundo também. Porque eles estão na igreja, entendeu? Eles acham que a diferença de quem é de Deus e quem não é quem está dentro de igreja. Só que não. Só que não. Isso quem faz essa diferença, quem estabelece esse princípio é o homem. Mas a palavra de Deus, que quando você examina ela, você não vê assim. Quando a palavra de Deus vai dizer que Deus conhece os que são seus, e diz a palavra de Deus que os que são dele são os que estão selados pelo Espírito Santo de Deus, e quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então logo a gente não vê em canto nenhum a Bíblia fazendo divisão de nenhuma pessoa de que é de Deus quem está dentro de alguma igreja. Até porque igreja de Deus são pessoas. A Bíblia não trata a igreja de Deus como lugar, como recinto, como instituição. Você está entendendo isso? Igreja de Deus, quando a Bíblia diz que a igreja de Deus, quando Cristo disse sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Observe que a igreja é de Cristo. Essas igrejas por aí, instituição, templo, casa de alvenaria, de tijolo e de areia, não é de Cristo. Essa igreja é dos homens. Os próprios homens estão dizendo isso. Eles dizem a minha igreja. Aqui na minha igreja é assim. Aqui na minha igreja a mulher não pode usar brinco. Aqui na minha igreja a mulher não pode usar maquiagem. Aqui na minha igreja o homem não pode pregar de barba. Tem que ser barbeado. Você já viu? Por quê? Porque é a igreja dos homens, onde os homens estabelecem os usos e costumes, as regras para o povo obedecer e seguir. E ser devoto ali. Para uma vida não para Deus, mas para o reino dos homens. Dentro das igrejas dos homens. Então, quando a Bíblia fala de povo de Deus, está falando da igreja de Deus. Que não é uma instituição, não é uma casa de alvenaria, não é um instituto do homem. A igreja de Deus somos nós, pessoas que se converteram a Cristo, foram batizados com a remissão do pecado pelo Espírito Santo, que nos insere no corpo de Cristo, chamado igreja, que nos sela para a redenção, que é o penhor, a garantia de que somos, sim, povo de Deus, formando a igreja. Amém? Mas não é isso que eu quero trazer, não. Isso aí eu já tenho ensinado em vários ensinos aí, através de vários vídeos. Muitos têm refutado, mas a refutação é fraca, tá? Usam texto isolado, usam texto para refutar, dando interpretação errada, que não tem nada a ver com o que o texto, no contexto, está falando, né? Agora mesmo eu botei um vídeo aí falando sobre batismo, irmão. Batismo. Jesus nunca falou de batismo de igreja dentro d'água. O batismo que Jesus se referiu, lá em Marcos 16, 15, é o batismo que ele mesmo batiza. É o batismo com o Espírito Santo, para o homem ser inserido no corpo de Cristo, a igreja. O povo que está selado para a redenção. Jesus nunca falou de batismo dentro de nenhuma instituição, igreja, para o homem receber remissão do pecado, para tornar membro de Deus.
Eu coloquei um vídeo explicando isso, tá? Levando o esclarecimento dessa verdade diante da mentira que o povo é ensinado dentro das igrejas. E teve um irmão que colocou um comentário dizendo... Ele colocou um bocado de texto, né? Inclusive lá no YouTube. O irmão me refutou, colocando um bocado de texto para dizer que o batismo da igreja é válido e é um batismo que foi ordenança de Jesus. Que os apóstolos batizaram e fizeram e ensinaram isso. Eu disse a ele, mentira. Se você pegar o texto dentro do contexto e analisar não só um texto isolado, mas a Bíblia por si, você vai ver que Jesus não deu essa orientação doutrinária para ninguém. Ele citou um bocado de texto de Atos dos Apóstolos 2, 19, 16, que fala sobre o batismo, tá? Só que não está ensinando essa prática. Não está trazendo isso como uma regra, ordenança legal para se viver, como doutrina, princípio para a salvação, como muitos ensinam. Jesus, lá em Marcos 16, Jesus não falou de batismo de igreja. O texto ali não se refere, não pode ser interpretado como batismo de água dentro da igreja. Jesus, quando disse, aquele que crê e for batizado será salvo, Jesus não estava estabelecendo dois meios de salvação. O crer é a verdadeira convenção com arrependimento, para o homem receber o batismo para a remissão de pecado, que o próprio Jesus é quem batiza, que o homem é selado pelo Espírito Santo nesse momento. É o batismo com o Espírito Santo, quando o homem ele se converte a Cristo. E só recebe o Espírito de Deus quem se converte a Cristo. Isso está lá em João capítulo 7, versículo 38 ao 37 ao 39. Se você quiser conferir, dá uma lidinha lá. E eu não estou dando texto isolado, não. O contexto vai mostrar que é do jeito que eu estou falando, tá? Que eu, quando dou um texto aqui, baseando, explicando dentro dele, eu examino o contexto. Não só o contexto isolado, mas o contexto geral. Aí o irmão veio me refutar, dizendo, não, o batismo tem que ser. Quem não é batizado nas águas, não pode nascer de novo. Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito. Aí o irmão pegou esse texto lá de Nicodemos, de João capítulo 3, quando Jesus está ali questionando e orientando Nicodemos. Ele pegou esse texto quando Jesus diz a Nicodemos, ninguém pode nascer de novo senão da água e do Espírito. Aí ele entende que a água ali que Jesus está falando é o batismo de igreja. Agora eu te digo, eu te pergunto, eu te mostro. Dá uma lidinha no texto com atenção, vê o contexto. Jesus não está falando nem citando nada sobre igreja ali. A água ali, quando você vai examinar as Escrituras, ela fala da palavra, ela fala do Espírito Santo. Em canto nenhum, a água se refere a batismo de água dentro da igreja. Quando Pedro chegou para Jesus e disse assim, Senhor, me permita que eu lave os teus pés, Jesus disse, não, se tu... aliás, quando Jesus foi lavar os pés dos apóstolos, Jesus, sendo grande, se fez pequeno. Será que esses homens hoje têm esse exemplo aí, que diz que é representante de Deus? Tem nada. Então, quando Jesus, na sua humilhação, humildade verdadeira, ele vai lavar os pés dos discípulos para dar o exemplo de humildade, porque Jesus, ele disse, eu vos dou o exemplo. Para quê? Para assim como eu fiz, vocês fazerem também. Sejam humildes, não queiram ser o maior no meio de ninguém, porque eu, sendo o Senhor, me fiz servo. E quem é vocês para querer ser o maior no meio do povo? Você está entendendo isso? Mas vamos para aquilo que eu estou ensinando agora. Então o irmão pegou o texto lá de João 3, onde Jesus diz a Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito, né, não pode entrar no reino de Deus. Mas só que Jesus ali não falou de água de batismo de igreja. O irmão pegou esse texto para interpretar isso e me questionou com esse texto, dizendo, não, o batismo da igreja Jesus falou. Só que eu pedi para o irmão ser mais atencioso no que ele lê e examinar, não só ler. Não dê texto por dar. Você tem que conhecer o contexto do texto que você vai usar para aplicar algum conceito. Você tem que entender o contexto. E eu disse ao irmão, esse texto aí que Jesus falou, que
Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito. Jesus não está falando de água de batismo de igreja, irmão. A água na Bíblia é simbolizada pela palavra. A água refere-se ao Espírito Santo. A água é usada para ser referida ao Espírito Santo, a palavra de Deus, água da vida. O próprio Jesus, ele é a água da vida. Quando Jesus disse nascer da água e do Espírito, é nascer da palavra, é nascer do Espírito. Mas o nascimento da palavra, a semente de Deus que é gerada no coração do pecador que ouve e crê, para gerar a vida de Deus, para que o Espírito dele, depois que você crê na palavra dele, o Espírito dele faça de você templo, morada de Deus. E você agora vai nascer para Deus. Está entendendo o que é que a palavra quer dizer nesse contexto? De João 3, lá quando ele fala com Nicodemos, que quem não nascer da água do Espírito não pode nascer, não pode entrar no reino de Deus, é preciso nascer da água e do Espírito. Vou te ensinar mais uma coisa que esse texto ensina. Você só pode ser de Deus se você nascer da água e do Espírito. Não é você sendo membro de uma igreja e sendo batizado dentro de uma igreja. Você pode ser membro da igreja do homem, ministério. Para você ser membro da igreja de Cristo, da igreja de Deus, você tem que crer na palavra e ser gerado para Deus pelo Espírito Santo, habitando em você, fazendo você templo e morada de Deus, casa de Deus, propriedade de Deus, pelo qual somos selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Então veja como as pessoas querem ensinar sobre a Bíblia, querem refutar com o que eles não conhecem. Então, irmão, a palavra de Deus, Jesus não ensinou a ninguém, nem os apóstolos. Não ensinaram a ninguém a cumprir esse ritual como regra para a salvação. Batismo de água dentro de igreja alguma. Até porque, escutem uma coisa, os apóstolos nunca orientaram ninguém a estar centralizado dentro de igreja alguma. A atenção que os apóstolos levavam para o povo ter era para o povo estar na doutrina, na palavra, e vigiar com ela. Quando estivessem reunidos em algum lugar, sendo instruído por alguém, os apóstolos orientavam os irmãos a analisar se esse trazia o evangelho. Se ele não trouxesse a doutrina de Cristo, nem tivesse pregando o evangelho que foi pregado pelos apóstolos, não recebessem. Os apóstolos nunca influenciou, nem instruiu, nem orientou ninguém a estar dentro de nenhuma igreja, como hoje o povo é ensinado. Então, batismo de água dentro de igreja, isso não é a doutrina cristã. Jesus não ensinou, nem tampouco os apóstolos. Então, cai por terra. Não adianta tu pegar texto isolado para vir querer me mostrar alguma coisa aqui não, tá? Eu não estou querendo esnobar ninguém, nem ser melhor, nem ser a verdade, não. Mas eu conheço a verdade, tá? Se tu não conhece, vem com mentira, tu vai ser refutado. Tu não vai resistir, não, tá? Não tem nenhum... Tu pode ser pastor presidente de qualquer ministério grande, tu pode ser pastor famoso, tu pode ter curso de teologia, anel de formado, de doutor, diploma, tu pode ter feito universidade, teologia, disso, daquilo, outro. Isso não me bota temor, isso não me bota nenhum espanto, não. Eu fico só analisando se tu traz a doutrina de Cristo. Se tu não trouxer a doutrina de Cristo, todo o teu conhecimento, tua sabedoria, tua filosofia, toda a tua interpretação vai ser refutada, tá bom, amigo? Tá bom, irmão? Porque eu tenho a verdade. Eu estou na verdade. Eu prego a verdade. Eu tenho a doutrina de Cristo no meu entendimento, vivendo, praticando e pregando. E se alguém vem comigo, não traz a doutrina de Cristo, logo eu prego com ousadia, não tenho medo, porque eu sei que esse não é de Deus. Esse não vem por Deus. E quem não vem por Deus, trazendo nenhuma orientação para ninguém, só deve vir pelo diabo. Aí eu vou combater o bom combate, viu? Porque os ministros de Satanás têm que ser combatidos, sim, com os fermentos dele, o veneno doutrinário que eles pregam para o povo dentro de igreja, nas portas, na internet, nas casas, aonde quer que tenha pessoas. Os ministros de Satanás estão em todo canto. Cuidado. Esteja prudente, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar o povo como se fosse um anjo de Deus. Imagina que os seus ministros não vão dizer que são homens de Deus, cheio da unção, cheio do poder. São os ministros, os profetas de Deus.
Meu irmão, seja sábio, seja prudente, vá buscar o conhecimento da palavra, amém? Então, amados irmãos, eu quero advertir vocês sobre outra coisa que eu entrei nesse vídeo para isso, né? Aí já entrei com esse assunto novamente, porque é bom. A verdade é como um martelo que esmiuça a penha. Tem que estar sempre batendo. Tem que estar sempre batendo no engano, na mentira, para que a mente dos que estão cegos seja iluminada. Mas o que eu quero aqui convidar vocês a analisar comigo dentro da observação que eu quero fazer é o seguinte, irmãos. Eu vejo hoje as pessoas aí no mundo, e quando eu falo mundo, não estou falando daqueles que não estão dentro da igreja, não. Os que estão dentro das religiões, das igrejas evangélicas, tudo isso é o mundo. Porque de Deus é só quem está em Cristo, tá? Não é quem está em igreja, não. Você pode estar dentro de igreja, pode estar dentro de religião, pode estar dentro de grupo religioso. Se não tiver em Cristo, não é de Deus, é do mundo. O mundo ama o que é seu. Mas vem cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fico observando essas pessoas aí que não estão dando ouvido à verdade para se salvarem. Estão desprezando a salvação de Deus. Estão desprezando a salvação de Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 10 ao 12, Deus vai permitir a operação do erro para que creiam no erro todos aqueles que não creram na verdade para se salvarem. Antes tiveram prazer no pecado, na iniquidade e na mentira. Por isso serão condenados, porque não creram na verdade para se salvarem. E eu fico observando hoje, dentro desse exame, dessa observação que eu faço nas Escrituras, eu fico olhando, Deus, realmente tua palavra está advertindo esse povo, mas esse povo não está dando ouvido à tua palavra. Dentro dessas igrejas que diz que é de Deus, igreja, casa de Deus, o povo está vivendo também desprezando a verdade de Deus. Estão dando ouvido aos seus profetas, aos seus líderes. Quando a palavra de Deus é pregada para eles, eles têm comichão nos ouvidos, não aceitam a palavra, tapam os seus ouvidos para a verdade, porque querem ouvir os seus profetas, pregadores, que pregam fábulas, poder, vitória, bênção e muita filosofia de Deus em nome de Deus, coisas vãs. Eu vejo esse povo se perdendo com a vida de que está adorando a Deus, uma adoração vã, porque não estão nos preceitos de Deus. Um povo vivendo com o nome de que vive estando morto. Dentro das igrejas, porque estão devotando e praticando não o que a palavra diz e não estão sendo devoto nem consagrando sua vida à palavra. Estão sendo devoto e praticante das formalidades, dos trabalhos, das obrigações, dos rituais de culto dentro da igreja, menos da palavra do Senhor. Por que eu digo isso? Porque essa é a realidade. Essa é a verdade. O povo se dedicando a tanta coisa. Você vê aí no mundo as pessoas dedicando sua vida, se esforçando, perdendo tempo atrás da sua idolatria, da sua busca, dos seus prazeres pelos seus jogos de futebol. As pessoas se dedicando aos seus times de futebol, aos seus ídolos, seja eles cantores de música sertaneja, cantores de música gospel, de músicas evangélicas. São ídolos onde as pessoas estão venerando os seus líderes, seja eles de igreja católica, evangélicas, espírita, seja qual for o líder, as pessoas estão se dedicando, sendo praticante e submetendo aos seus líderes e não estão dando ouvido à palavra, não estão olhando para Cristo. As pessoas aí se dedicando aos shows, não é? Se dedicando aos seus prazeres, buscando aí cada dia mais um esforço, um culto aos seus corpos dentro das atividades físicas. Não que a atividade física seja pecado, mas as pessoas estão se voltando para a idolatria, querendo ter um corpo sarado, bonito, para fazer inveja a outros e chamar a atenção dos outros, aonde elas expõem os seus corpos. Isso é idolatria também, tá? Tá certo? Então as pessoas estão se dedicando a tanta coisa, gente. As pessoas aí se dedicando às suas igrejas, seus cultos, seus trabalhos religiosos. As pessoas vivendo de dia, de manhã, de noite, de tarde. Não é? As pessoas aí se
aglomerando para ver seus ídolos dentro dos campos de futebol, dentro das igrejas evangélicas, dentro das arenas de show. Tudo isso é do mundo, irmão. Tudo isso é do mundo. Tudo isso é idolatria, tudo isso é paganismo, tudo isso é vã. As pessoas aí, não é, lotando o estádio de futebol para comemorar, não é, as festividades de suas igrejas, aonde é uma grande idolatria ao ministério, aos líderes do ministério. As pessoas aí, é isso que acontece ou não? Tem até a igreja que tem hino da igreja, ó, hino do ministério. Isso é idolatria, irmão. Devemos louvar, adorar somente a um. O alvo da nossa adoração não é a igreja, não é pastor, não é conjunto, não é coisa alguma, é Jesus. Aí eu vejo muitos adeptos da religião evangélica chamando os adeptos da religião católica de idólatras. Mas vem cá. E isso que os adeptos da religião evangélica vivem não é idolatria, não? Aos seus líderes, aos seus templos, aos seus ministérios, aos seus cantores, aos seus grupos. É ou não é idolatria? A gente vê aí, gente. Teve aí agora uma apresentação de um profeta lá na Bahia, no estádio da Fonte Nova, aonde estava lotado o estádio. Tanto as arquibancadas como a área geral do campo. Estava lotada mesmo. Nem jogo de futebol enche tanto como estava cheio esse estádio de futebol Fonte Nova lá na Bahia, lá na Salvador. Para o quê? Para ver um homem. Não, mas é o homem de Deus, está trazendo palavra de Deus. É não, irmão. Se você pegar o que ele levou ali para o povo, não tem nada de instrução, não tem nada de doutrina de Cristo, de evangelho. Nada ali é para exaltar, glorificar a Cristo. Tudo ali é para o homem manter seu altar, aonde os seus idólatras estão lá, idolatrando eles, seus seguidores, para ver o homem, aonde estão ali idolatrando como homem de Deus. Jesus não mandou ninguém idolatrar ninguém como homem de Deus, nem seguir ninguém. Hoje, a maioria das pessoas do sistema religioso evangélico fala das outras religiões, mas são mais idólatras do que eles, porque a idolatria deles é tão grande que nem no outro meio das religiões acontece isso que acontece no meio evangélico. Idolatrando seus ídolos, idolatrando seus pastores, idolatrando suas igrejas, idolatrando seus ministérios, idolatrando seus grupos, cantores, aonde dentro das igrejas evangélicas não tem mais culto a Deus, é palco para apresentação, é show de pregador, é show de grupo, é show de apresentação de festividade, é show de festa de igreja, é show de festa de conjunto, é show de festa de departamento, é tanto show. É tanta apresentação, é tanto entretenimento, gente. Gente, vocês estão perdendo tempo. Vocês estão deixando de ser prudentes. Vão buscar o que é mais importante para a sua vida, para não perderem, se é que já têm, se é que ganharam, a salvação de Deus em Cristo. Muitos falam de salvação, mas não tem salvação. Porque salvação só tem convicção e certeza quem realmente foi nascido de novo, da água e do Espírito. É aí que entra esse novo nascimento. A palavra de Deus é a semente da vida. A palavra de Deus é a semente que é brotada, semeada no nosso entendimento, para brotar a vida de Deus, aonde o Espírito Santo é Ele quem vem fazer habitação em nós, para nos tornar propriedade de Deus. Quando a palavra é aceita, é crida, e é Jesus a palavra. Será que isso já aconteceu em você? Ou você é mais um religioso dentre a multidão de religiosos do mundo? Você é mais um adepto, seguidor de religião, praticante do igrejanismo, como muitos que estão no mundo dentro da religião, praticando as suas religiões, sendo devoto às suas religiões, vivendo sobre o que os seus líderes determinam. Você precisa nascer para Deus através de Cristo e ser cristão, seguidor e praticante da palavra de Cristo, olhando para o único alvo. Não é igreja, não é pastor,
Não é nenhuma outra coisa dessa que o povo vive olhando. Olhando para o único alvo, que é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Jesus Cristo, sendo devoto, praticante e se submetendo-se a Ele. Não é a nenhuma instituição ou ministério. Pregando, anunciando, vivendo, defendendo a doutrina dele, o evangelho. Não é o teu ministério. A doutrina da tua igreja. O sistema religioso que você vive. Então, meu irmão, Jesus disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Alguém fala isso só para os ímpios, que não quer ser religioso, que não quer ser membro de igreja, que não quer ser praticante de igreja. Mas essa palavra Jesus falou para todos aqueles que não tomam a decisão de seguir a Cristo, não é a igreja. Ser devoto e praticante de Cristo, não de vida religiosa dentro de igreja na formalidade. Jesus falou isso para aqueles que não dão ouvido à sua palavra, que não seguem a Ele, que não ouvem o chamado dEle, que não vêm a Ele, que não estão indo a Ele para receber a grande vitória. A maior necessidade que o homem precisa, que é salvação para a sua alma. Por isso que Jesus disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando Jesus disse isso, está inserido dentro de um contexto, lá em Marcos capítulo 8. Se você ler do 34 em diante, você vai ver esse contexto. Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não mandou seguir nenhum ritual religioso, nenhuma instituição religiosa, nenhum pastor, nenhum líder religioso, nenhuma igreja evangélica. Jesus mandou seguir a Ele. E a maior atitude que nós temos que ter é negar-se a nós mesmos. Seguir a Jesus é renunciar à nossa vida. Seguir a Jesus é renunciar ao nosso eu. Seguir a Jesus é suportar toda a ação da mentira neste mundo que vem contra nós, que estamos não dentro de uma religião evangélica, mas que estamos dentro da verdade, que é o evangelho, que é Cristo. Devemos combater, confrontar, reprovar tudo aquilo que não condiz com a verdade do evangelho. Venha de onde vier, de qualquer local, igreja evangélica, de pastor, de papa, de padre, de governador, presidente, senador, desembargador, ministro, seja quem for. Se não vier com a verdade do evangelho, tem que ser reprovado, combatido, confrontado, porque nós estamos aqui para fazer o bom combate da fé em defesa da verdade do evangelho, para que a gente não venha a se apostatar dela e não perder o que já temos ganho, para que não venhamos a se desviar da fé. E essa fé que nos garante essa tão grande salvação, porque é a condição que Deus quer. Pela graça sois salvos mediante a fé. Esta fé é a fé em Jesus, no evangelho, na esperança, em tudo que ele nos ensina. A verdade que é revelada por Jesus no evangelho. Nós temos que estar firmados nela, combatendo o bom combate da fé. Tudo aquilo que vem que não condiz com a verdade do evangelho, nós temos que tomar uma atitude e estar dentro de uma prudência, negar, renunciar, reprovar. Venha de onde vier. Jesus não chamou a gente para viver dentro de usos e costume, de regra, de doutrina de igreja alguma. Jesus nos chamou para viver seguindo após Ele, guardando a palavra dEle, sendo discípulo dEle, confiando e estando olhando para Ele, com a esperança que Ele nos fez. Não é a esperança de nenhum líder de igreja. Tem muita gente perdendo tempo, não estão preocupados com a vida eterna. Você sabia que tem muitos crentes da religião evangélica? Porque crente todo mundo é. O católico é crente, o espírita é crente, os testemunhos de Jeová são crentes, os mormons são crentes, os ateus são crentes, todo mundo é crente, até o próprio diabo é crente. Mas você sabia que tem muitos crentes dentro da igreja evangélica que estão mais perdidos do que os outros, de outras religiões, de outras igrejas? Você sabia disso? Não. É a verdade, irmão. Os corações deles
desses adeptos da religião evangélica estão mais duros para a palavra do que o coração de outros adeptos de outras religiões. E o que eu falo baseado na palavra. Quer ver uma coisa? Raciocina comigo aqui. Raciocina comigo aqui. Quem foi os maiores opositores de Jesus? Quem foi os maiores perseguidores de Jesus? Quem foram os que mais resistiram ao evangelho e negaram o próprio Jesus? Oi? Quem foi? Sabe não? Sabe não? Vai examinar as escrituras. Olha quais eram os grupos que combatiam mais contra Jesus. Fariseus, saduceus, os principais, os escribas. Tu sabe quem eram esses grupos? Era grupos judeus. Era o povo judeu. O povo de Deus. Era o povo que estava esperando o Messias. Era o povo que examinava as escrituras. Era o povo que dizia que era de Deus. Foi o povo que negou a Cristo. Foi o povo que combateu mais contra Jesus. Resistiram mais contra a verdade do evangelho. Jesus vai dizer para esse povo, e eles usavam a Bíblia, viu? Eles usavam a Bíblia, como muitos hoje usam também. Eles diziam que era povo de Deus, como muito hoje diz também. A ponto de Jesus dizer, se vocês fossem de Deus, vocês ouviam minha palavra. Vocês não é de Deus não, vocês têm por pai, é o diabo. Hoje tem um bocado de religioso aí, que diz, não, nós somos de Deus. Eu sou ungido, sou profeta. Eu tenho a unção de Deus. Tem não, tem não. Quando a gente examina o que ele prega, o entendimento dele, qual é a formação que ele está levando para os seus discípulos, logo vemos que não é de Deus. Sabe quem foram os maiores perseguidores de Jesus? Os judeus, que era povo de Deus, que era o povo da promessa. Porque, aprenda uma coisa aqui, quando a Bíblia fala de povo escolhido, povo da promessa, se refere aos judeus. E foram os maiores perseguidores. Era o povo judeu que conhecia mais as escrituras. E foram esses que negaram Jesus, a ponto de Jesus advertir a Nicodemos, que era o mestre da lei. Podemos dizer que ele era um pastor muito famoso no meio do religioso judaico. Nicodemos era um grande pastor, doutor, teólogo, mas não conheceu a verdade, porque não estava olhando para o cumprimento da palavra. Usavam a palavra para o seu satisfatório, a ponto de Jesus chegar e dizer para os fariseus, vocês examinam as escrituras, buscando ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para terem esta vida. Eles negavam a Jesus, mas eles usavam a palavra, não é? Ei, escuta aqui uma coisa. Tem pastores aí, irmãos, sábios, teólogos, doutores, que mostram as escrituras, que faz estudos gloriosos, que faz estudos impressionantes das escrituras, são teólogos, doutor, bacharel, fazem questão de mostrar o diploma, de dizer que são teólogos. Coitado deles, coitados deles, porque se fosse por isso que o homem fosse de Deus, Paulo também era de Deus antes de ser cristão. Foi criado, ensinado a um pé de um grande teólogo, Gamaliel. Nicodemos também estava em Deus, porque Nicodemos era um mestre da lei. Mas todos eles estavam perdidos, como hoje também. Muitos pastores e teólogos que estão por aí, usando a Bíblia, pregam a Bíblia, falam de vida eterna, falam de salvação, mas negam aquele que a Bíblia revela. Pelos seus entendimentos, pelos seus conceitos, pelas suas doutrinas que formulam, estão negando a Jesus pela sua vida religiosa, pelo seu entendimento, por onde chegam a Deus, porque acham que para chegar a Deus tem que estar dentro de uma igreja, tem que ser batizado, tem que ser salvo se guardar o sábado. Isso que ensina são os teólogos das igrejas evangélicas, os pastores, os doutores, que ensinam essas heresias, que negam a Jesus, e eles usam as escrituras, examinam elas, mas negam a verdade do evangelho. Negam a verdade do evangelho. O que é que o povo está sendo instruído dentro das igrejas?
Casa de Deus não é o povo é ensinado que casa de Deus é a igreja. O povo é ensinado que para receber a bênção de Deus tem que ir para a campanha. O povo é ensinado que para adorar a Deus, o lugar não é a sua vida, é a igreja. É tudo hoje centralizado aonde? Dentro de um local, dentro de um recinto, dentro de um lugar geográfico, estrutura de alvenaria chamada igreja. Tudo de Deus é centralizado lá. Escuta o maior absurdo. Eles ensinam que o altar de Deus é aquele altar que está lá na igreja. Aquela parte que coloca os grandes acima dos pequenos dentro das igrejas. Que eles dizem que são maior. São os líderes. São cheios do poder e da unção. Não pode ficar entre os irmãos. Os irmãos têm que estar lá reverenciando eles para receber de Deus. Porque Deus está lá no altar. A maior heresia vivida dentro das igrejas evangélicas é essa ideia de altar de Deus. É essa ideia de lugar santo ali no púlpito, que é o altar. É essa ideia de casa de Deus, igreja local, instituição, recinto geográfico. Isso é uma heresia braba, maldita, que tira você do entendimento da verdade, levando você a ser reprovado da fé. O povo hoje não é mais instruído a ter uma vida de temor e tremor a Deus, vivendo uma vida perseverante, lúcida, sóbria, examinando a palavra, buscando a palavra, sabendo que Deus habita em si, sabendo que Deus está na sua vida e que a bênção de Deus não vem por meio de campanha, é guardando a palavra. As bênçãos de Deus nos alcançarão, não é nós que temos que correr atrás dela, em igreja, em culto, em ritual, em campanha, como hoje é ensinado dentro das igrejas. A palavra de Deus, que as bênçãos de Deus nos alcançarão, quando estivermos guardando a palavra dele, vivendo nela. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e o 2. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres. Jesus não manda pedir nada dentro de igreja, nem levar pedido de oração em igreja, para que o pastor coloque no altar diante de Deus. Isso é a maior heresia, isso é paganismo. Saiam, 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 saiam do meio deles, dentro desses locais, enquanto é tempo. Vá buscar a palavra, vá buscar congregar num grupo que tenha a palavra para lhe dar vida, para lhe dar saúde. Irmão, mas temos que estar dentro de uma igreja então. Não. A Bíblia não manda você congregar dentro de igreja nenhuma. A Bíblia nos orienta a não deixar a nossa congregação. O que é a nossa congregação? A Bíblia não fala de igreja aí, no sentido de igreja. O contexto não fala de igreja. Se você analisar o que o escritor aos Hebreus ali está ali se referindo, está ali ensinando os irmãos, ele está mostrando que tudo da lei não tem mais valor para o cristão, pode ser judeu, grego, quem for, que está em Cristo, viver e guardar e observar. O escritor aos Hebreus escreveu essa carta para orientar os cristãos judeus sobre aqueles rituais da lei que eles estavam vivendo, que não tinha mais valor nenhum. Tudo agora é em Cristo, foi abolido. O próprio escritor aos Hebreus vai dizer que o novo aboliu o Velho Testamento, aquelas ordenanças ritual, cerimonial, que os judeus viviam na lei, que era para os judeus, não tem mais valor para o judeu, quanto mais para nós, que não é judeu. Os pastores ensinam você a viver ritual da lei que era para os judeus, você tem que viver. Não, você tem que dar o dízimo, tá? Não, você tem que dar o sábado, guardar o sábado, tá? Não, você tem que vir para a igreja, para o templo, adorar a Deus, tá? Porque aqui é o templo onde Deus está para receber a sua adoração, tá? Nem os judeus observam mais isso, porque o templo não existe mais. O templo dos judeus está destruído. Nem os judeus vivem mais o ritual da lei. Aí vem esses pastores dessas igrejas, aplicando essas regras pagãs, esses ensinos heréticos, pegando textos da lei, criando o ritual que era da lei, para o povo viver que não é judeu. Não é. Era para os judeus. Nem os judeus vivem, nem os judeus praticam mais aquele ritual da lei. Procura saber se algum judeu dá dízimo. Procura saber se algum judeu dá dízimo.
Mas dentro das igrejas evangélicas, o povo tem que viver como judeu. Será que o povo está levando o animal para dentro da igreja? Lá no templo, para sacrificar, para o sacerdote? Tem sacerdote hoje para a igreja de Jesus? Eu pergunto a você, tem sacerdote para cumprir o ofício sacerdotal? O ofício sacerdotal está sendo válido ainda, está em vigor ainda? Tá não, irmão. O ofício sacerdotal foi abolido, porque hoje nós temos o sumo sacerdote que faz a intercessão, expiação, já fez por nós diante de Deus. O próprio Jesus, ele ainda está cumprindo o ofício sacerdotal lá no céu, intercedendo por nós. Não é pastor, nem papa, nem padre, é Jesus. Mas o povo hoje está dentro das igrejas, vivendo o ritual que era pedido para os judeus, que nem os judeus vivem mais hoje. Não, mas você tem que vir para o templo. Aí o cara diz, não, tem que vir para um templo para congregar, senão você não tem comunhão com os irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 25, o escritor aos Hebreus não está se referindo à igreja, denominação, instituição, lugar para os irmãos congregar. O escritor aos Hebreus está se referindo para que os irmãos não deixassem de congregar, não deixassem as vossas reuniões, não importa onde seja. O importante é que vocês se reúnam para a edificação da fé de um do outro, para exortar um ao outro. E dentro dessas reuniões, vocês têm que estar mantendo ela. Se reúna, seja um, seja dois, seja três, ali, aqui, acolá, aonde estiver. O escritor aos Hebreus, a palavra de Deus ali não está se dirigindo à igreja, como hoje muitos pastores falsificam a palavra, tirando a aplicação, tirando a interpretação, o entendimento, o ensino verdadeiro e aplicando o que eles querem para manter o povo, o negócio deles, dentro das igrejas deles, onde eles fazem o povo pensar que é a casa de Deus, para servir a eles, onde eles fazem o povo pensar que está servindo a Deus, para manter a obra deles, onde eles fazem o povo pensar que é obra de Deus. Alguém chegou para Jesus e disse, Senhor, qual é a obra de Deus para que nós façamos? Jesus não disse, vá para a igreja e faça os trabalhos da igreja. Ame a igreja, se dedique à igreja. Jesus não falou isso. Obra de Deus não é isso dentro da igreja que o povo está vivendo. Trabalho de culto, trabalho religioso, devoção, prática, obrigação. Isso aí é trabalho de religião. Isso não é obra de Deus. O cara faz um trabalho de culto ali, culto aqui, mas os cultos não levam a instrução. Os cultos levam a apresentação. Os cultos é uma formalidade da religião evangélica. Eu tenho visto esses cultos de muitas igrejas evangélicas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Digo, meu Deus, quanto trabalho vão, quanto sacrifício vão. É o que a Bíblia diz, sacrifício de tolos. Adoração vã. Jesus vai dizer ao homem, olha, ei, a obra de Deus é esta. Qual é? Qual é? É estar em qual igreja? É se dedicar ao trabalho de qual igreja? Jesus não fala de igreja. Jesus nunca falou de igreja, lugar, recinto, onde tem um homem como líder. Jesus nunca ensinou ninguém a estar dentro desse lugar. Saia daí enquanto é tempo. Venha para Jesus. O lugar onde você deve estar é em Cristo e na palavra dele. Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta. Esta qual? Que creiam naquele que ele enviou. Esta é a obra de Deus que nós devemos perseverar, não desfalecer, que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é vã, há galardão. Muitos pastores pegam esse texto, falsificam a interpretação dele, colocando uma interpretação totalmente fora do contexto, mostrando que ali é o trabalho dentro de igreja local, instituição, recinto, ministério do homem. O texto não está falando de igreja, instituição. Paulo está se referindo à fé em Jesus Cristo, a manter-se fiel na doutrina, porque dentro desse contexto aí estava acontecendo uma doutrina errada que estava tirando os irmãos da fé. Estava acontecendo um erro doutrinário que estava sendo pregado por outros irmãos que estavam levando um fermento, uma doutrina anátema, que estava tirando os irmãos do entendimento da doutrina de Cristo, a verdade do Evangelho. Estava sendo ministrado
que já tinha acontecido a ressurreição, e Paulo vai tratar, vai advertir, vai proteger os irmãos desse falso ensino. Você examine esse texto dentro do contexto, começando de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, dê uma lidinha no capítulo todo para você entender qual é o contexto aí que está sendo referido, o que é que está acontecendo para que Paulo dê esta palavra. É isso que eu digo a vocês, examine o contexto para não ficar preso em interpretações erradas, proposital, conveniente de pastores falsificadores da palavra, que tira vocês da verdade, priva vocês da verdade, dando interpretação errada na palavra que não está dentro daquilo que ela realmente está mostrando. Quando Paulo vai dizer, irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, Paulo não está falando de obra de igreja, de estar dentro do trabalho de igreja. Paulo está falando para os irmãos se manter fiel à doutrina e não se corromper por nenhum ensinamento que contraria a doutrina de Cristo, a nossa fé, a nossa perseverança na doutrina, para que a gente seja firme e constante, porque há recompensa no final, que é a salvação da nossa fé. Rapaz, tem muitos pastores aí falsificando a palavra de Deus. O dízimo mesmo é uma orientação que o povo hoje vive dentro dela, dentro de pregações heréticas, onde os pastores falsificaram a interpretação, o texto da palavra. Aplicaram uma doutrina que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. É um grande erro doutrinário, proposital, que esses homens fazem. Porque esse é um grande lucro que dá para as igrejas. Esse erro da palavra de Deus, de dízimo. Gente, que vocês que são prudentes, que querem estar em Cristo para a salvação, comecem a analisar. Estejam mais atentos ao ouvir do que oferecer sacrifício de tolo dentro desses movimentos emocionalistas, dentro desses movimentos de igreja, dentro dessa direção de igreja. Vá buscar o conhecimento de Cristo. Cuida de ti e da doutrina, irmão. Não é de ti, da tua vida religiosa dentro da igreja, não. A Bíblia não ensina nada de igreja. Quem ensina tudo de igreja é os pastores. A Bíblia não ensina nada de trabalho nenhum de igreja. Nem isso que muitos pastores estão ensinando dentro de igreja. Cuida de ti e da doutrina, meu irmão. Porque fazendo isso é que te salvarás. Te conduzirás no caminho verdadeiro da salvação. Estou falando aqui para você. Se você é religioso, o que vai acontecer? Você vai ficar irado com essa palavra. Você vai ficar zangado, você não vai ouvir, você vai ficar chateado, você vai estar fechando seus ouvidos. Os religiosos combatem contra a verdade, não aceitam a verdade, porque os religiosos são discípulos de suas igrejas, seguidores de seus líderes. Mas você que é cristão, seja prudente, analise a doutrina de Cristo. Se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não receba. Se tudo que eu falei agora não condiz com a verdade do Evangelho, não receba o que eu falei. Ignore, delete, exclua. Mas se tudo que eu falei, irmão, estiver na doutrina de Cristo, creia, se converta, saia do meio deles enquanto é tempo. O que está em jogo aqui, meu irmão, no nosso final da fé, é a nossa salvação. E a palavra de Deus vai dizer, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Jesus vai dizer lá em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Lá em Apocalipse capítulo 3, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Seja fiel até a morte. Fiel a quem? Não é a igreja, não é a líder, não é a instituição. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fiel a Cristo, fiel à doutrina de Cristo. Não jure fidelidade a nenhum pastor, não jure fidelidade a nenhuma doutrina de igreja nenhuma. Nós temos que ser fiel, dedicado à doutrina de Cristo, porque é isso que nos salvará. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás. Que Deus abençoe a todos vocês que ouviram essa ministração e que vocês sejam prudentes. Estejam mais atentos a ouvir. Seja como os crentes de Bereia. Era Paulo pregando, mas os crentes de Bereia não se deixavam levar pelo homem.
Eles queriam ouvir e analisar a palavra. É isso que nós temos que fazer. Sabe por que muitos crentes não fazem isso? Porque são proibidos, privados de pensar, de usar o senso crítico dentro das suas igrejas. Porque os pastores proíbem os cristãos, os irmãos. A maioria desses pastores priva você, proíbe você de pensar e de usar o senso crítico. Porque você é ensinado que não deve questionar o seu pastor, deve obedecer o seu líder. Porque ele é o representante de Deus. Ele diz isso. Jesus não disse isso. Jesus não disse isso. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos mestres, falsos pastores. Sejam prudentes. Jesus nos mandou ouvir e praticar a palavra dele, seguir a ele, não a pastor nenhum. Jesus não deixou a gente na direção de nenhum líder. Ele mesmo é quem nos guia a nossa alma, pelo Espírito Santo, que nos guia, não é dentro de igreja. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, ele nos guia em toda a verdade. Aqui você recebe instrução que edifica, que te dá vida e entendimento para conhecer a verdade e ser liberto. Amém? Visita aí os meus vídeos no meu canal no YouTube. Lá no Kawai, aqui no Face, tem vários vídeos com vários assuntos da palavra de Deus. Para você ser esclarecido e edificado no conhecimento da verdade que liberta. Se você se interessar, amém. Vai lá e dá uma olhadinha, tá bom? Ei, não quero teu like. Não quero você me seguindo. Não estou atrás de seguidor. Não estou atrás de ganhar dinheiro na internet. O que eu quero é cumprir o ministério que me foi dado. Da palavra de Deus. A vocação de evangelista que eu recebi para pregar, ensinar, combater contra os falsos ensinos que deturpam a verdade do evangelho. O ministério que eu recebi foi esse. Pregar a verdade que liberta. Amém? Que Deus abençoe a vocês. Em nome de Jesus.